Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Olivia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. Desde a última quinta-feira, um projeto de pesquisa busca identificar a proporção da população que tem anticorpos contra o coronavírus. A ação em campo começou ontem, dia 4 de maio, e terá a duração de mais de 3 dias corridos. A expectativa é que sejam coletados cerca de 500 amostras de sangue em 720 visitas de residências e bairros onde a doença tem sido mais prevalente. Para falar mais sobre o projeto, a Jovem Pan conversou com o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Dr. Celso Granato. Queria saber então, para começar a nossa conversa, doutor, como vai ser essa coleta e principalmente como foram escolhidas as regiões onde haverá essa coleta aqui em São Paulo. Olha, Brão, é o seguinte, a gente recebe as informações diariamente da Prefeitura de São Paulo. Então, elas nos comunicam quais são os bairros em que tenha o maior número de casos, né? A gente chama de incidência, e a gente sabe também quais são os bairros em que a mortalidade foi maior. Então, a escolha desses 6 bairros que nós estamos colhendo a partir de ontem foi baseado no número de casos, os 3 bairros que têm o maior número de casos e os 3 bairros em que tem a maior mortalidade. A partir desses 6 bairros, nós fizemos uma seleção das amostras das casas, né, que são um número muito grande de residências, e nós sorteamos 720 residências. Então, as pessoas vão receber uma visita de uma funcionária do Ibope Inteligência e de uma enfermeira do Fleury. Essas residências já foram informadas anteriormente, através de um folheto, de que elas receberiam essa visita para poder garantir segurança, né? Então, elas vão receber essa visita, elas vão ser informadas a respeito, com mais detalhe, do objetivo do estudo e, voluntariamente, elas vão participar. Então, ninguém vai obrigar ninguém a participar, é voluntário, mas a gente conta com a compreensão das pessoas para a relevância desse tipo de dado, né, Brão? O intuito dessa pesquisa é conhecer, com um pouco mais de detalhes, como é que está a distribuição da infecção pelo coronavírus na cidade de São Paulo. E aí a gente vai poder fazer um relaxamento dessas medidas, uma flexibilização com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, a gente conta muito com a compreensão das pessoas e a participação disso. Okay. A pessoa que quiser participar e não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, ela vai ter, então, uma coleta de sangue e nós vamos fazer um teste, garantindo todo o anonimato da pessoa, e ela vai receber esse resultado de exame, positivo ou negativo. E a prefeitura vai ter um quadro, não individual daquela pessoa, mas como é que está a distribuição da positividade em cada um desses bairros. Perfeito. Doutor, quem tem anticorpos contra o coronavírus? Todo mundo que já pegou a Covid-19 e se recuperou tem? Sim. Esse teste que nós estamos aplicando, Adriana, ele é um teste chamado de quimiluminescência. Então, ele não é um teste rápido, daquele que a gente tem resultado em 15 minutos, né? Ele vai ser levado a uma unidade do Fleury, lá no Jabaquara, onde vão ser feitos os testes com alta sensibilidade, né? Existe a possibilidade de algumas pessoas terem tido a doença e não serem positivas, mas essa possibilidade é pequena, né? Menor do que 10%, e a vantagem de você usar um teste que você detecta os anticorpos é que não depende da pessoa ter percebido que teve a doença. É óbvio que quem teve a doença foi internado, sabe que teve a doença, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas tem uma forma muito leve da doença. Essas pessoas podem não ter percebido, mas os anticorpos se formam. Então, a vantagem que você tem de poder usar esse método é que você identifica todas as pessoas que tiveram contato com o vírus, quer elas tenham tido a doença manifesta clinicamente ou não.
Ô, doutor, e a partir disso, a partir da conclusão que vier, é claro que a gente ainda não tem os números, mas vai dar para ter uma noção melhor da subnotificação, que há uma subnotificação e isso já é uma certeza, né? O próprio Ministério da Saúde admite que o número de casos, o número de mortes e até o número de recuperados são bem menores esses números que aparecem nas estatísticas do que seriam na realidade. A partir dessa coleta de vocês aqui em São Paulo, que é a cidade do país considerada o epicentro da doença, vai dar para ter uma ideia da proporção disso? Ou seja, o número real é 5, é 10, é 20 vezes maior? Vai dar para tirar alguma conclusão assim? Exatamente, Brown. Essa é a ideia. Porque a gente sabe que para você notificar os casos, você precisa ter feito o exame molecular, que a gente chama de RT-PCR. Só que esse exame não é possível ser aplicado em todas as pessoas que têm suspeita, porque houve uma limitação da compra desses insumos para fazer esse teste. Então, a gente sabe que esses dados realmente são subnotificados. Quando você faz um teste desse tipo, que detecta o anticorpo, você detecta todo mundo. Aqueles que tiveram a doença, que tenham feito o teste ou não, ou principalmente aquelas pessoas que tiveram uma doença que foi realmente muito leve, foi como se fosse um resfriado, uma gripe fraca, só que isso se reflete na presença dos anticorpos. Então, esse estudo dessa natureza, desse tipo, já foi feito nos Estados Unidos, já foi feito na Alemanha, vários países do mundo já têm estudos semelhantes a esse, e eles mostram que normalmente existe uma proporção que pode ser 50 até 80 vezes maior quando você faz um tipo de teste dessa natureza, porque você identifica todo mundo que já teve contato com o vírus. Então, isso é uma maneira, Brown, de a gente conhecer de uma forma mais objetiva, mais concreta o que acontece e poder flexibilizar essas medidas de restrição com mais segurança. Talvez haja áreas da cidade com uma incidência muito maior da doença do que outras. A gente já sabe que é uma doença de distribuição heterogênea, não é tudo igual. Então, é possível que certas áreas, certas atividades econômicas possam voltar com mais segurança. Por isso que a gente insiste muito que as pessoas, por favor, participem dessa pesquisa, porque isso é informação relevante para a cidade como um todo. Agora, doutor, além de identificar essas pessoas que já têm anticorpos contra o coronavírus por controle, essas pessoas também poderão em breve, quem sabe, começar a doar o plasma para tentar ajudar outras pessoas contaminadas? Acompanhando a história daquele famoso ator dos Estados Unidos, o Tom Hanks, ele teve o coronavírus, se recuperou e postou nas redes sociais dele, se eu não me engano, ontem mesmo, uma bolsa plástica até grandinha, com um líquido amarelado dentro, dizendo que era o plasma dele, que ele já estava participando dessas doações e que nem doía. Ele ainda brincou que foi como tirar um cochilo fazer essa doação. Aqui no Brasil já começam esses trabalhos em cima das doações de plasma? Com certeza, Adriana. Na verdade, grandes hospitais da cidade de São Paulo, como o Sírio-Libanês, como o Einstein, como o HC, vários centros, eles têm feito uma seleção de pessoas que têm anticorpos e aqueles que tiverem quantidades bem altas podem doar esse material, que certamente vai ajudar as pessoas com formas graves da doença. Uma das ações que está sendo feita nessas pessoas com forma grave, além de vários medicamentos que estão sendo testados, é você dar um soro com muito anticorpo já pronto. Isso é uma prática que existe há praticamente 100 anos, né? As pessoas usam isso, por exemplo, para raiva, usam isso para tétano. Existe uma série de circunstâncias para difteria em que as pessoas podem receber o anticorpo já pronto, elas não precisam produzir elas mesmas, né? Então, através de estudos dessa natureza, você vai identificar as pessoas que têm altos títulos de anticorpos e essas pessoas que assim o quiserem podem doar esse material e pode ser usado para as pessoas que mais necessitam dele. Para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, um rápido intervalo. Na sequência, estaremos de volta aqui com o plantão especial coronavírus. Agora, 12:09, para você que segue com a gente, seguimos aqui a nossa conversa com o Dr. Celso Granato, infectologista, diretor clínico do Grupo Fleury, falando sobre esse projeto que vai tentar mapear o real número de infectados pelo coronavírus aqui em São Paulo. Doutor, queria saber sobre os testes. O senhor falou aí rapidamente sobre como são, né? Porque há vários tipos de testes diferentes, né? Esse é aquele que dá o resultado em até 48 horas. E queria saber como foi possível comprar esses testes, né? Porque há uma procura muito grande, uma concorrência. São testes que vieram de onde e qual é o tipo de teste exatamente?
É verdade, Brown. Na verdade, como esse projeto, a fase de campo começou ontem, mas na verdade nós já estamos nos reunindo há mais de um mês para organizar como é que ia ser feito. Como você sabe, a gente teve a colaboração do Ibope Inteligência, da própria Prefeitura, da Secretaria. Então, são grupos que estão se reunindo há muito tempo, então nós já compramos todos esses testes, eles estão reservados para essa população, né? Esse teste que nós vamos usar é um teste feito na China, né? Ele é por quimiluminescência, quer dizer, quem for positivo, o sangue acende uma luzinha, né? Então a gente consegue observar essa luz que se acende e sabe que a pessoa é positiva. Ele mede 2 tipos de anticorpos. Existe aquele anticorpo que a gente faz na fase aguda da infecção, já na 2ª semana da doença, que é chamado de IgM. E existe aquele anticorpo que é feito um pouquinho depois, 3, 4 dias depois, e que é chamado de IgG, que esse é um anticorpo que deve realmente proteger as pessoas durante algum tempo. A gente ainda não sabe por quanto tempo isso acontece, né? Mas que vai ficar positivo durante um tempo muito mais prolongado, né? Nós avaliamos no Fleury esse tipo de teste, comparamos com vários outros, com testes feitos nos Estados Unidos, na Alemanha, e esse teste apresentou um desempenho muito bom, né? Então, para esse tipo de análise, a gente acha que ele é mais seguro, né? Porque ele vai ser mais sensível do que os testes rápidos e ele vai poder dar uma resposta mais concreta para a gente, quem teve infecção e talvez até há quanto tempo. Porque aquelas pessoas que tiverem os 2 tipos de anticorpos, eles vão poder saber que elas tiveram infecção, digamos, há 15 dias, 20 dias. E aqueles que tiverem só o anticorpo do tipo IgG vão ter essa doença um pouco mais de tempo. Então, são uma série de detalhes, de informações que vão ser transmitidas para a pessoa. A pessoa que for voluntária nesse estudo vai receber em caráter sigiloso, né? Esses resultados todos, vai poder trazer uma série de informações úteis para si, para o seu médico e para a sociedade como um todo. Agora, doutor, se alguém quiser fazer o teste voluntariamente, no caso dessa ação, não tem como, né? Tem que esperar que passe essa ação pelo seu bairro, pela sua região, para poder, quem sabe, se oferecer ou fazer. Mas, por enquanto, se voluntariar, ir até algum lugar, não, né? É importante que essa colheita seja feita ao acaso, né? Então, dentre as milhares de residências que existem nessas regiões de São Paulo, foi feito um sorteio. Então, nós sorteamos 720 residências, então é totalmente ao acaso. E quando o pessoal do Ibope e a enfermeira do Fleury chegarem numa residência, muito provavelmente você tem residências com 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Vai ser feito um sorteio dentro de cada residência, né? Isso é porque a gente tem que ter um caráter de acaso, de aleatório é feita essa escolha. Se a gente começar a selecionar muito, você pode enviesar esse resultado. É possível que as pessoas que sejam voluntárias tiveram um quadro clínico parecido com o Covid, mas eles não têm certeza, então eles gostariam de fazer o exame. Com isso, você vai criar um viés no resultado. Então, nesse momento, nós precisamos que a colheita seja feita totalmente ao acaso. Num outro momento, as pessoas que quiserem se voluntariar, que quiserem ver se podem doar o sangue, por exemplo, para ajudar as pessoas que precisam desse soro, desse plasma, poderão fazê-lo. Mas para o contexto dessa pesquisa é importante que seja totalmente ao acaso. Ô doutor, e agora, até me antecipando um pouco, já indo para a conclusão do estudo, imagino que depois que forem coletadas todas essas amostras, a taxa de letalidade do vírus deve cair, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas imagino que ela vai cair porque muita gente será testada e aí vai ficar comprovado que essas pessoas tiveram contato com o vírus ou não apresentaram sintomas ou já estão recuperadas mesmo se tiveram algum sintoma leve, né? Então a taxa de letalidade tende a diminuir, é isso? Você tem toda a razão, Brown. Na verdade, quando a gente diz agora que a letalidade é 2%, 3%, dependendo do grupo etário que a gente considera, é porque a gente considera aquelas pessoas que fizeram o teste, que tiveram o diagnóstico. Em geral, são formas muito mais graves da doença. Mas a gente sabe também que 80% a 85% das pessoas têm uma forma mais leve. E essas pessoas simplesmente não puderam fazer o teste. Não é que elas não quisessem, mas existia uma limitação muito grande do número de testes a ser oferecidos. Então, elas não fizeram. Só que com isso você superestima o número de pessoas com formas graves.
E a gente acha que morreram 2 a 3% das pessoas. Quando você consegue entender o quadro geral disso, todas as pessoas que tiveram contato, em geral vai modificar 50% a 80% das vezes. Então, todos os estudos que já foram feitos dessa natureza, em outros países do mundo, mostraram que essa letalidade é muito inferior, né? Não quer dizer que a gente não possa tomar cuidado, tem que continuar. Porque, inclusive, Brown, um dado importante que a gente está tendo no laboratório é que essa doença está migrando para formas mais jovens de pessoas, né? A gente só considerava formas graves com pessoas com 60, 70, 80 anos de idade. Na verdade, o que nós estamos vendo, pessoas positivas com formas graves na infância, na adolescência, adultos jovens. Então, é muito importante a gente conhecer toda essa dinâmica para poder estabelecer a letalidade, inclusive por grupo, que ela é um pouco diferente daquilo que a gente imaginava no começo dessa pandemia. Então, é muito importante as pessoas participarem para a gente poder ter uma noção exata do que está acontecendo. A imunidade tem relação direta com a prevenção da Covid-19. Por isso, é preciso ficar atento aos hábitos alimentares durante o período. A nutricionista Juliana da Mata conversou com a Jovem Pan e deu dicas de alimentação saudável. Vamos acompanhar. Para começar a nossa conversa, então, doutora, queria saber sobre imunidade. Existem mesmo alimentos que ajudam na imunidade e isso faz diferença? Tem relação com o contágio do coronavírus ou não? Não tem nada a ver? O que é que a senhora pode nos dizer? Pois a alimentação tem tudo a ver com a imunidade, mas não existe nenhum alimento específico, nem nenhum nutriente específico sozinho que vai dar conta do processo todo da imunidade. É preciso ter uma alimentação saudável como um todo, aumentar as verduras, as frutas, os legumes, né? Porque são variados em vitaminas, em minerais. Ter também a carne é importante, né? Algum tipo de carne, a carne branca, a vermelha, o peixe, porque as proteínas também são importantes para formação, né, das células. Todos, beber água é muito importante. O intestino também tem uma função muito importante de barreira, né, dentro da imunidade. E aí ter as fibras para o intestino estar funcionando bem, né, ter os alimentos que são ricos em fibras e manter também a calma. Eu sei que não é fácil, não está fácil para ninguém nesse período manter a calma, mas substituir, se você está ansioso e se toma, por exemplo, muito café, muito refrigerante, diminuir essas bebidas por alimentos que acalmam, como chás, um chazinho de melisa, um chá de camomila, substituir o refrigerante, está acostumado a beber muito refrigerante, principalmente os que tem cafeína ou a base de guaraná, também preferir uma água gasosa, coloca um limão, aromatiza uma água mineral, entendeu? Sim. A gente tem ouvido, doutora, muito as pessoas brincarem nas redes sociais, dizendo que estão ganhando muito peso, elas estão com dificuldade de fazer atividades físicas porque estão na quarentena, e também esses alimentos mais saudáveis todos, às vezes exigem um pouquinho mais de tempo, de mais trabalho na hora de cozinhar, e os alimentos fáceis e rápidos geralmente são mesmo os mais calóricos, né? A gente ouviu aí um pouquinho do lado do que fazer. Agora, quais são os maiores erros que estão sendo cometidos com relação à alimentação durante a quarentena? Comer o tempo todo, por exemplo, muito açúcar. Está acontecendo também abuso de álcool, hein? Pois é importante, Adriana, a gente separar o sentimento na hora que for comer. Porque os sentimentos estão aí acelerados. E separar, ter um pouco de calma, parar antes de fazer a alimentação e não comer pela emoção, prestar atenção nesse sentimento, se está comendo só por conta da emoção, entendeu? E criar outras coisas que te dê prazer. Eu sei que está dentro de casa, mas ler um livro, fazer uma atividade física, um alongamento dentro de casa, alguma atividade que dê para fazer dentro de casa, assistir um filme antes de buscar um alimento. E aí um erro grande que as pessoas estão fazendo
é comprar alimentos calóricos para ter em casa. Então, assim, procurar escolher os alimentos para você ter dentro da geladeira e dentro do seu armário, frutas, fazer sucos em casa. E essa coisa do tempo é o que eu falo até para os pacientes. Antes, a gente reclamava que não tinha tempo e aí não podia cozinhar, não podia preparar os alimentos. E agora está sobrando tempo, então vamos colocar a mão na massa, vamos para a cozinha, vamos reinventar as nossas preparações culinárias. Tem muita coisa que é fácil de fazer, que é simples, não precisa ser alguma coisa, um alimento muito preparado. Em cima do arroz com feijão mesmo, vamos colocar, incrementar o arroz branco que seja. Vamos ralar uma cenoura, ralar uma abobrinha dentro dele, vai fazer uma carne moída, coloca uma cenoura ralada, coloca uma beterraba ralada, entendeu? Vamos fazer um rocambole dessa carne moída, o frango, dá para fazer desfiado, faz uma quantidade grande. Uma outra coisa legal também é congelar, não fazer quantidades pequenas, faz grande, congela, e aí um frango que você faça, você comer hoje com arroz, faz um arroz de forno, mistura o frango, as legumes, as verduras ali, o brócolis, a couve-flor ali no arroz. E os nutrientes são mantidos, congela. doutora? Desculpe interrompê-la, mas quando há o congelamento, quando a gente congela o alimento, os nutrientes se preservam? Sim, é muito pouco que se perde. Eu sempre recomendo congelar o alimento em potes tampados e opacos, que preserva mais as vitaminas e os nutrientes. Mas o custo-benefício do congelamento em relação a comprar o alimento pronto, né, um alimento já preparado, uma lasanha pronta para você colocar no micro-ondas, por exemplo, é muito maior. É muito pouca a perda que se tem, entendeu? Tem, mas o custo-benefício é muito grande, vale a pena. E aí as pessoas podem aproveitar esse momento para quando a gente não sabe como é que vai ser o normal, né? Esse normal de volta. Mas, enfim, é até uma forma também de quando as coisas, a gente puder, a quarentena acabando, a gente ter métodos para continuar com uma alimentação boa. Então, a gente pode usar esse espaço de tempo agora para arregaçar a manga, a comida não ficar em cima de uma pessoa só, se mora com mais pessoas, se mora com crianças, fazer do preparo da alimentação, da cozinha, da culinária um momento lúdico, sabe? Aproveitar e fazer uma educação nutricional com seu filho, falar que aquilo dali é bom, vamos fazer um bolo de cenoura ao invés de comprar um bolo pronto, entendeu? Enquanto faz o bolo, come a cenoura, experimenta, junta as coisas que a criança gosta. Se a criança gosta de jogar futebol, se a criança ou a menina gosta de dançar, enfim. Tem meninas também que jogam futebol. Sim. Associar o alimento que você quer, né, introduzir na criança com as coisas que ela gosta. É também muito interessante para poder fazer esse movimento na cozinha, né? Vamos pegar esse gancho, então, de falar das crianças, doutora. Muitas famílias, né, presas dentro de casa com a criançada que tem muita energia e que gosta muito de doces em geral, além dos salgadinhos, além das refeições. Nesse caso, poderia ser uma boa tentar manter, pelo menos, horários aproximados das principais refeições do dia, do café da manhã, do almoço e do jantar, para depois ver nos intervalos o que pode acrescentar de comidas não tão saudáveis, né? Que oferecer para a criança dentro dessa situação? Então, é importantíssimo isso que você falou, acordar e já começar pelo café da manhã. Ter uma rotina, manter um plano, né? Manter um planejamento da alimentação diária. Café da manhã, almoço, jantar, e nesse meio tempo, usar também o milho cozido. As crianças adoram milho cozido, por exemplo, batata cozida, fazer um sorvete em casa, receitas que as crianças gostam, ao invés de comprar um sorvete pronto cheio de açúcar, faz uma receitinha de um sorvete de inhame, é super fácil, bate um inhame, cozinha o inhame, né, o inhame cozido, bate assim os 2 inhames, uma banana prata madura, você congela ela dá uma consistência boa, e manga, a gente está na época da manga,
aproveitar as frutas da estação também, aproveitar o que a gente tem perto. Bate tudo no liquidificador. A manga, o inhame cozido e a banana prata congelada. E bota para congelar. Essa receita, eu sempre falo dela, que tipo assim, quando tinha receita para o meu filho levar para a escola, as crianças todas adoravam, sabe? Fazia maior sucesso. Ô doutora, aí falando sobre as compras, quais devem ser os cuidados assim que a gente chega em casa com os alimentos? O que é que deve ser feito? A gente precisa higienizar todas as embalagens, lavar todos os alimentos que sejam in natura ou não, não é necessário? O que é que a gente tem que ter de cuidado quando chega com as compras em casa? Pois é melhor que a gente tenha todo o cuidado. E aí, assim, na verdade, esse cuidado que tem com as frutas, legumes, com as verduras, é independente desse problema que a gente está com o novo coronavírus, né? A gente precisa sempre fazer uma higienização adequada. Então, as frutas, legumes, verduras, a gente precisa lavar uma a uma, né, numa água potável e deixar de molho. Pode ser em 1 litro, né, de água, acrescentar 1 colher de sopa de água sanitária e deixa ali pelo menos por uns 10 minutos. Ou então tem umas pastilhas que vêm de hortifruti, supermercado, que você também coloca na água e aí é só ler a instrução que vem nela para você estar fazendo a diluição. E com os outros alimentos que vem ensacado, né, arroz, feijão, enfim, pode dar uma lavada, igual a gente lava as mãos com sabão, água e sabão, ou pode passar um álcool em gel também, separar um paninho, uma escovinha para isso. É melhor a gente fazer, limpar tudo antes de colocar no armário, antes de colocar na geladeira, porque senão, principalmente na geladeira, que a gente guarda, às vezes, alguns alimentos que já estão prontos para serem consumidos. E aí a gente coloca um alimento ali, pode estar contaminando o que está na geladeira, inclusive, que já está lá. E aí não é só uma contaminação por Covid, o alimento pode vir com outras sujeiras, pode vir, além de vírus, pode vir com bactérias, fungos, entendeu? E estragar os outros alimentos e a gente ter problemas vários com isso. Claro. E doutora, sobre vitaminas, suplementos, qual a opinião da senhora? Por exemplo, as notícias estavam dando conta de que tinha aumentado bastante a venda de vitamina C e também de própolis. O própolis é bom para a imunidade? Pois é bom, né? Eu acho que faz até um acalento. Água com limão. Está fazendo alguma coisa a mais, está cuidando a mais da saúde, tomando um suplemento. Mas não é bom tomar isso sozinho, sem uma orientação. Por exemplo, o excesso de vitamina C, não é todo mundo que pode tomar 1 grama de vitamina C por dia. Ele pode provocar pedras, cálculos renais, entendeu? Então, assim, com 2 laranjas, a gente já consegue o aporte de vitamina C necessário, que a gente precisa por dia. Então, é melhor comer as frutas do que estar tomando suplementos. Os suplementos, até os profissionais, né, os atletas, a gente tem diminuído a quantidade de suplementos, porque está fazendo menos atividade física. O uso do suplemento tem que ser visto com cuidado, entendeu? E o própolis é um fitoterápico, não tem uma contraindicação, a não ser que a pessoa tenha um problema gástrico, ou de esofagite, ou de refluxo, pode usar, mas não é que ele vá te salvar, vai te deixar imune contra o coronavírus, entendeu? A partir de 7 de maio, o uso de máscaras será obrigatório para quem circular pelas ruas do estado de São Paulo. A medida vem no momento em que algumas cidades vivem a expectativa de flexibilização da quarentena para a semana que vem. Para falar mais sobre isso, a Jovem Pan ouviu o médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, doutor Davi Wippe. Vamos ouvi-lo. Doutor, é claro que a área do senhor é a área da saúde, mas há dúvidas de como que essa fiscalização em relação às máscaras será feita. Essa fiscalização será feita, mas de qualquer forma, a máscara sendo usada por todo mundo, na rua principalmente, qual é a eficácia, a importância de se usar as máscaras? Eu tenho dito que o limite da máscara não mudou, ela não modifica
2, 3 horas ela precisa ser trocada, mas a emergência sanitária prevalece. Hoje em dia, nós entendemos a máscara como um meio adicional importantíssimo para tentar conter, na medida do possível, a transmissão de pessoa a pessoa. Então, sendo que é uma medida acertadíssima, adicional, tem que saber usar a máscara, olhando, tem que treinar como põe, especialmente como tira a máscara, mas eu acho que é uma medida importante que vai servir para todo o estado de São Paulo. Doutor Davi, o nosso Augusto Nunes faz a próxima pergunta. Doutor Davi Uip, Augusto Nunes. Augusto. Bom dia, doutor Davi. Eu queria saber o seguinte, se a queda sucessiva que vem sofrendo há 6 dias, o número de mortos significa uma tendência. Se pode ter sido iniciada aí a queda, né, da curva. Bom dia, Augusto. Eu acho que precisamos esperar hoje, amanhã, por conta que o sistema epidemiológico em final de semana prolongado, ele é um pouquinho mais lento na incorporação de dados. A expectativa, ótima, é tudo que nós queremos, que caia o número, a curva de mortos e de infectados. Mas eu prefiro esperar hoje, amanhã, para nós termos um dado mais definitivo. Habitualmente, esses finais de semana mais prolongados têm uma redução do número de dados, porque o sistema ele é mais lento. Então vamos esperar as próximas horas, tomara que seja desse jeito. Doutor, antes de passar para o Constantino, eu aproveito a pergunta do Augusto. Decepciona o senhor a quantidade de pessoas que desrespeita a quarentena aqui em São Paulo? Preocupa mais do que decepciona. Nós temos dados de curvas, algumas vamos apresentar hoje, da coletiva da saúde, 12:30, que mostra que este contingenciamento, esse distanciamento social é definitivamente relacionado à melhoria das condições epidemiológicas. Você diminui o número de infectados, você diminui o número de doentes e de mortos. Qualquer coisa abaixo de 50% é muito preocupante, entendendo que isso é um grande sacrifício da população. Nós entendemos, mas infelizmente neste momento não há plano B. Você não tem vacina, você não tem medicamento. É o que temos e é o que está funcionando. Doutora, a pergunta de Rodrigo Constantino agora. Constantino. Bom dia, doutor Uip. Há menos de um mês atrás, a OMS não recomendava o uso de máscara generalizado. E depois, em algumas semanas, a gente baixa uma medida de cunho, digamos, um pouco autoritário, obrigando todos. Eu entendo a situação, mas a pergunta que eu lhe faço há muita incerteza sobre isso? A gente está tateando no escuro? A OMS vem falhando mais do que acertando? Qual é a análise que eu posso fazer disso? Doutor Davi, não ouviu a sua pergunta, Constantino, mas eu repasso para ele. O Constantino perguntou, doutor Davi, sobre, em relação, claro, ao uso das máscaras, que a OMS há algum tempo não recomendava o uso generalizado das máscaras. Diga, doutor. Eu não ouvi a pergunta inteira, mas eu acho que é o não uso da máscara há um mês atrás. Isso. Exatamente. A máscara continua dizendo que tem limites. E naquele momento, a indicação do uso de máscaras era para pacientes com sintomas. Mesmo porque competia com os profissionais da área de saúde que precisavam dessas máscaras. O mundo mudou. O aprendizado evoluiu. As pessoas perguntam, mas o que vocês erraram? Nós todos. Ninguém errou. Nós estamos no aprendizado diário. Surgiram novos tipos de máscaras, inclusive essa de tecidos. Vários empresários, profissionais de diversas áreas, pessoas se interessaram em fazer máscaras em pano e doar. Então, passou a ser um mecanismo de proteção importante. Era de um jeito, ficou de outro, como o mundo. O mundo era de um jeito, virou, hoje é um mundo diferente. Doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre os leitos de hospitais. Os jornais hoje trazem, inclusive, uma ideia da Prefeitura, uma possibilidade, no caso da Prefeitura aqui de São Paulo, projetar uma projeção de uso até de 20% dos leitos disponíveis na rede particular. Ou seja, há uma discussão sobre se os leitos particulares, os públicos, podem virar uma coisa só em meio a essa crise. O Brasil é muito desigual, o senhor sabe muito bem disso, mas qual que é a possibilidade de tudo virar uma coisa só nesse período, doutor?
Aqui no Estado, o secretário Zé Henrique deixou clara, inclusive, a hierarquia. Primeiro, nós vamos usar os leitos do Estado. O Estado de São Paulo tem 103 hospitais. Se isso não for suficiente, nós vamos usar, e através de contratualização, de conversas, os leitos dos hospitais de benemerência, Santas Casas, e, por último, seriam os hospitais privados. Nós estamos fazendo todos os esforços para que o Estado dê conta. Inclusive, com a chegada de 3 mil novos respiradores, nós poderemos ter muitos novos leitos. Então, a tendência é você querer que o Estado, nas suas formas de atendimento, consiga enfrentar essa pandemia. Agora, vai depender muito do aumento do número de casos. Se você tiver um aumento que o sistema não suporta, você hierarquicamente vai usando os leitos na medida do possível e da necessidade. Doutor, rapidamente, é impossível saber quando se dará o pico, se nós já estamos no pico, até o fim do mês haverá o pico aqui em São Paulo? Com toda certeza, nós estamos na parte ascendente da curva, objetivando o pico. Nós estamos tendo um número importante de novos casos e estamos muito atentos para que o sistema dê conta desse pico. Estaremos enfrentando uma montanha ou um pico do Everest. Doutor, e só para a gente fechar, claro que o senhor é um homem da área da saúde, mas é um gestor público também, conhece muito bem a situação dos hospitais, já foi secretário aqui de saúde de São Paulo, e os jornais especulam muitas vezes uma possibilidade do nome do senhor para concorrer ao governo de São Paulo. Sinceramente, doutor, no caso seria para a prefeitura, mas se João Dória deixar o governo do estado, pode abrir uma lacuna, talvez. O senhor tem alguma aspiração política nesse caso, doutor? Bom, vocês me conhecem há 40 anos. Eu ouço essa história há 40 anos e não há qualquer possibilidade de eu disputar qualquer cargo. Nenhuma possibilidade. Eu sou um técnico, sou experiente, ajudo hoje o governo de São Paulo pro bônus e a minha vida pública se encerrou há um ano atrás. Hoje eu sou reitor da Universidade do ABC e ajudo o governo do Estado de São Paulo. Nenhuma possibilidade de candidatura a qualquer cargo. Ministério Público Federal pede que governo explique por que as pessoas têm tido dificuldades em receber o auxílio emergencial. A Procuradoria quer saber datas de referência, critérios para a exclusão de beneficiários e como tramitaram os recursos de quem teve o benefício negado. O prazo é de 5 dias. Para falar mais sobre isso, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, atendeu a Jovem Pan. Eu queria aproveitar, para comunicar ao Ministério Público Federal que desde ontem à noite, no seguinte endereço, www.cidadania.gov.br/consulta auxílio ou no https consultaauxilio.dataprev.gov.br, nós temos todas as respostas que o Ministério Público Federal ou qualquer cidadão brasileiro precisa sobre a questão do auxílio emergencial. Nós, só para relembrar, tivemos a publicação da lei que determinou a criação do auxílio emergencial no dia 3 de abril, trabalhamos aquele final de semana todo. No dia 7 de abril colocamos no ar o aplicativo, que era numa versão ainda menos sofisticada da que a gente tem hoje. Fizemos mais 2 atualizações e hoje a gente tem uma versão muito boa, que é um tutorial, conversa com as pessoas, como se fosse uma conversa de WhatsApp, e vai conduzindo a pessoa por mais fácil e sim, da forma mais fácil possível, mais simples possível, até que ela consiga completar todos os seus dados com correção para permitir que a gente possa encontrar as pessoas. Nós processamos lá na DataPrev 97 milhões de CPFs. Cada grupo, cada bloco que nós processamos chega a fazer 30 bilhões de combinações possíveis. Então esse é um trabalho hercúleo. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, desses 97 nós encontramos 50,5 milhões elegíveis, 32,8 milhões inelegíveis. A grande parte dessas pessoas sabia de antemão que não tinha direito em relação à lei, mas fez aquela, na minha terra se chama tenteada, tenta
ver se o sistema falha, ela consegue receber. E nós tivemos 13,7 milhões não conclusivos, ou seja, são falhas de elaboração do cadastro, precisa ser feita a revisão. Nós também vamos criar novos canais para que as pessoas possam acessar. E eu quero dar uma palavra de tranquilidade que me foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, de que todas as pessoas serão atendidas, todos aqueles que são elegíveis serão encontrados e nós vamos pagar as 3 parcelas. Por que eu falo isso? Porque nós estamos concluindo 90%, 92%, 93% do pagamento da primeira parcela e nós deveremos, ao final dessa semana, na próxima, iniciar o pagamento da segunda parcela. Não significa que quem não recebeu a primeira está perdendo a primeira, não. O aplicativo fica no ar até o dia 2 de julho. Se nós encontrarmos uma pessoa, fizer o seu cadastramento no dia 1º de julho, fique tranquila, se ela for elegível, ela vai receber as 3 parcelas. Eu sei que é um momento de muita ansiedade das pessoas, de angústia, de necessidade, mas a gente está com as equipes aqui do Ministério, da Dataprev, da Caixa, que é o agente pagador, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano aí para atender, só para que a gente possa lembrar, nós estamos atendendo quase 2 argentinas. Ministro, quem faz a pergunta para o senhor agora é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, ministro. Eu queria fazer uma pergunta sobre a sua experiência no cargo anterior, né? O governo Bolsonaro apostou muito em bancadas temáticas, numa articulação diferente, obviamente sem envolver corrupção, sem mensalão, e a gente sabe que num Congresso fragmentado é difícil no Brasil. Mas muitos começam a criticar que talvez o presidente Bolsonaro e o governo em geral tenham esticado demais a corda, tenham implodido pontes no meio do caminho. Como é que o senhor avalia esse relacionamento do governo em geral com o Congresso até aqui? Bom, Rodrigo, primeiro prazer em te rever, né? Mandar um abraço. Tenho muito respeito e admiração pelo teu trabalho. O tensionamento entre o parlamento e os governos são uma característica, né? É importante lembrar que isso faz parte da democracia, né? A tripartição dos poderes não significa que a gente navega num lago, significa que o mar é sempre revolto, né? Sempre tem dificuldades. E eu vou lembrar aqui que nós da oposição, no primeiro governo da Dilma, que ela foi eleita em 2010, nós constituímos naquela época a menor bancada de oposição desde 1950 na Câmara dos Deputados. Nós éramos pouco mais de 80 deputados em 513. E mesmo assim, de maneira muito firme, combativa, tu vais lembrar disso, a gente criou, sim, muitos contenciosos, muitos enfrentamentos ao governo de então. Então, isso é da característica do poder legislativo na sua relação com o executivo e, assim, todos os parlamentos do mundo, né? Mesmo naqueles onde a democracia é consolidada, né, há 100 e tantos anos, a gente vê as discussões duríssimas, né, no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento espanhol, né, no próprio parlamento americano, ou seja, o contencioso sempre entre o poder executivo e o poder legislativo, ele faz parte do processo democrático. Nós temos aqui com o presidente Bolsonaro um processo disruptivo, com tudo aquilo que foi feito no Brasil nos últimos 30, 40 anos no processo político, né, a nova república, lá, aquilo acabou, né? O que a gente tem hoje, né? A gente tem a sociedade brasileira que fez uma escolha, que renegou e abandonou o discurso da esquerda latino-americana e mundial, né? Queria um presidente com valores, queria um presidente que fosse, vamos dizer assim, da expectativa e da esperança da maior parte das pessoas. E o presidente veio com valores muito fortes: a liberdade, a família, o direito e o respeito, né, à democracia. Lembrar que ajudei a escrever o programa de governo dele, e o que está escrito lá, né, o governo será e é constitucional, eficiente e fraterno. Então, não há por que criar, e parte da imprensa engajada, né, tenta criar aí
essa questão de que há participações democráticas. Olha, o que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte: a população gerou uma nova cidadania. De 2013 para cá, nos últimos 7 anos, o Brasil, através das redes sociais, acabou gerando um grau de participação política da população brasileira nunca visto, né? E eu não conheço nenhum movimento tão forte em nenhum outro país ocidental. Então, é isso, nós estamos no meio de um processo onde foram abandonadas as práticas antigas, se constrói um novo relacionamento e no meio tem, claro, um tensionamento. Esse é um ano eleitoral, nós estamos diante de uma pandemia, né, onde o governo vem estendendo uma grande rede de proteção, quer na área da saúde, quer na área econômica, né? Nós mesmos aqui, né, atendendo em pouco menos de um mês, nós já pagamos, né, mais do que uma Argentina, estamos caminhando para uma Argentina e meia, ajudando no auxílio emergencial, atendendo mais de metade da população brasileira impactada pelo que está sendo feito. Hoje começa o pagamento dos trabalhadores que estão empregados, aqueles que receberam, né, uma redução de 25%, 50%, 75% do salário, para dar condição de fôlego para as nossas empresas, principalmente as pequenas e médias. Hoje as pessoas estão recebendo na Caixa Federal, então há um grande esforço aqui para fazer o Brasil superar, e eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Rodrigo? O Brasil vai ser dos países ocidentais que vai se recuperar mais rapidamente desse episódio. Nunes Augusto. Ministro, bom dia, um prazer voltar a falar com o senhor. Eu queria saber qual é a maior pedra no caminho entre a liberação desse dinheiro e a chegada às mãos do beneficiado de R$600. Seria a documentação irregular? Olha, Augusto, primeiro também é uma alegria te rever, né? Um dos jornalistas que eu mais admiro no Brasil. Primeiro, Augusto, nós, quando começamos, se a gente for lá pesquisar, IPEA, FGV, sempre falaram em 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de invisíveis no Brasil. Nós já estamos chegando perto de 25 milhões, ou seja, nós encontramos uma população que durante décadas nunca pediu nada para o Estado, nunca ganhou nada no Estado, nunca teve nenhum grau de relacionamento. E esses quase 25 milhões, nós estamos bem pertinho desse número, nós estamos com eles hoje bancarizados. Eles, a partir de passar esse episódio, nós vamos poder ter políticas públicas para eles, microcrédito, treinamento, empreendedorismo, para melhorar a condição dessas pessoas. Eu estou falando neles porque aí a gente tem um grau de dificuldade, né? A gente esperava encontrar 6, 7, 8 milhões. Vou lembrar aqui, a primeira projeção que foram feitas pelos técnicos aqui de cidadania eram 54 milhões de pessoas. Nós já passamos longe disso. E nós tínhamos 98 bilhões. Fomos obrigados a pedir e fizemos um recálculo. Novos recursos, são 25,7 bilhões que vieram na semana passada para que a gente pudesse fazer o pagamento das 3 parcelas. Nós temos sim, e esse é um governo que sempre trabalhou com a verdade, com humildade, com muita seriedade. Nós temos sim dificuldades que foram vencidas. Eu brinco internamente que a primeira versão do aplicativo era um Fusca, né? Aqueles Fuscão aí, antigo que nós dois conhecemos. Depois ele foi evoluindo e hoje o aplicativo está numa versão bastante funcional, que melhorou muito. Nós levávamos no início 10, 12 dias para analisar, nós já estamos analisando em 3 ou 4 dias. A velocidade de aceleração é muito grande. Agora, o que ocorre? Primeiro, nós temos uma parcela importante da população que precisa pegar o dinheiro, né? A Caixa, para facilitar isso, montou um calendário. E hoje, no dia 5 de novembro, são os nascidos em novembro e dezembro que estão autorizados em qualquer estrutura da Caixa ou lotéricas para pegar o seu dinheiro. Então, junto com isso, entraram os pagamentos de salário do início do mês, privados e de empresas públicas que a Caixa paga. Hoje, nós estávamos comentando há pouco, o Rodrigo, Augusto, entra a ajuda, né, para as pessoas que tiveram redução salarial, aqueles que estão no emprego formal, porque nós aqui cuidamos
dos que estão na informalidade, e no Bolsa Família e no Cadastro Único. E o volume de gente, né? Não tem paralelo no mundo uma operação desse tamanho. A gente já recebeu consultas de países europeus, dos Estados Unidos, estão todos muito impressionados, porque nós organizamos tudo isso e, claro, somos humanos, temos erros, temos falhas, mas nos empenhamos verdadeiramente para atender bem as pessoas. Organizamos isso, que atingiu já mais de 50 milhões de pessoas em menos de um mês. Então é realmente um trabalho difícil, mas a gente acredita que agora, a partir da segunda parcela, na outra semana de maio, a gente começa a botar no que a gente chama de uma esteira, e aí as coisas serão mais rápidas e mais eficientes. Ministro, só me permite mudar de assunto? A gente ouviu a fala do presidente Jair Bolsonaro na porta do Alvorada, questionando uma reportagem, inclusive, da Folha de São Paulo, sobre uma possível interferência já, o novo diretor da PF assumindo e a mudança no Rio de Janeiro. Eu pergunto para o senhor o seguinte: como é possível convencer a população que não haverá realmente interferência na Polícia Federal? O senhor é um político bastante experiente, conhece muito poder público. Como que é possível convencer a população de que não haverá realmente intervenção na Polícia Federal e com essa mudança desde a saída de Sérgio Moro do governo na semana retrasada? Bom, primeiro eu acho que isso é uma maluquice, né, essa teoria. Por quê? Porque o presidente, desde o primeiro dia do governo, e eu participei da transição, eu caminho com o presidente desde maio de 2017. E quando nós fizemos a transição, eu estive com todos os ministros, quando o presidente conversava com eles, e depois, ao longo desse 1 ano e 3 ou 4 meses que eu fiquei lá na Casa Civil, né? Esse período que eu vi, o presidente dá total autonomia, total independência para os ministros montarem as suas equipes. E sempre foi assim. E a Polícia Federal tem uma estrutura e ela tem uma tradição de autonomia, liberdade para a sua investigação. Eu nunca conheci nenhum governo que conseguisse tutorar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem, por força da sua Constituição, da sua estrutura interna, da qualidade dos seus profissionais, uma independência e nunca se curvou a governo algum. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Polícia Federal continuará absolutamente independente, absolutamente autônoma, para fazer, né, o trabalho que a sociedade brasileira espera e aprendeu a confiar na Polícia Federal, quer nos delegados, quer nos agentes, quer nos peritos. É um grupo profissional de altíssima qualidade e que nunca se dobrou a governo nenhum, e nunca foi interesse do presidente em monitorar, tutorar ou ter qualquer grau de influência. Agora, nós temos uma parte da imprensa brasileira, e a Folha de São Paulo é um exemplo típico, que se dedica a tentar criar problemas para o governo. Aqueles ganharam muito dinheiro, né, no governo do PT, e agora não ganham mais com o governo Bolsonaro, e aí a gente pode entender, né, por que tem imprensa de qualidade e imprensa sem qualidade no Brasil. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.